Cientista política, a doutora Priscila Lapa. Doutora Priscila, seja bem-vinda de volta ao nosso programa. E essa candidatura aí de Sérgio Moro mexe no tabuleiro da eleição do ano que vem, professora? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos. É uma alegria sempre voltar aqui a falar com vocês. Com certeza, ele vira uma novidade, né, no processo político-eleitoral, dentro de um cenário de várias especulações. Ainda tem muita coisa para se fechar, apesar da gente já estar há muitas semanas, há muitos meses discutindo bastante tudo isso, né? Uma antecipação muito, muito forte mesmo, muito diferente, inclusive, do que acontecia anteriormente. As eleições, principalmente em âmbito nacional, elas aconteciam, esses debates mais calorosos, exatamente no próprio ano da eleição, mas a gente vem passando por esse processo no Brasil, e até então tinha muita especulação, mas ele ainda era uma especulação que, inclusive, havia esfriado, né? Muita gente já nem botava mais fé desde que ele mudou-se para os Estados Unidos. Ele foi perdendo um pouco, né, essa conexão mais com os debates nacionais, e a gente não pode esquecer desse desmonte da Lava Jato que foi feito no atual governo, nesse atual momento, né? Foram várias ações que acabaram, né, fazendo com que a Operação Lava Jato ela perdesse fôlego institucional e que ela também perdesse apoio, respaldo popular, né? Uma vez que a gente tem aí uma outra visão hoje dos fatos que a Lava Jato elucidou, né? O Supremo anulando condenações, a gente teve também o próprio Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, se posicionando através do gabinete da Procuradoria, um certo desmonte realmente, fazendo falas públicas, questionando realmente a forma de atuação dos procuradores da Lava Jato. Então a gente teve um certo processo de desmonte narrativo, né, disso tudo. Então parecia que realmente ele aparecia, né, ele já apareceu em alguns cenários de levantamentos, de pesquisas de intenção de voto lá no início, mas parecia algo menos plausível. Mas desde que de umas semanas para cá houve essa reviravolta, com realmente essa conexão dele com o Podemos, essa decisão, né, de se filiar, de encontrar um partido para abrigar a sua candidatura, e agora ele entra no jogo para valer, dando o voto de uma classe, por enquanto, né, o voto de Moro é mais o voto de uma classe, de um voto mais ideológico, né, com esse perfil de pessoas que tem como agenda prioritária para o país, como agenda política, o combate à corrupção, e que se posicionam como eleitores de direita, né, mas não uma direita bolsonarista. Então ele provavelmente, nesse primeiro momento em que ele entra em cena realmente, de fato, agora no jogo eleitoral, e veja, até então ele era uma especulação, até então ele não tinha partido. Quando a pessoa não tem um partido, quando ela não tem essa coisa mais concreta, realmente fica naquela dúvida de como vai ser a linha de atuação, porque até então Moro, ele é um personagem sociopolítico, digamos assim, com apenas um viés, né? A gente viu Sérgio Moro falando muito poucas vezes o que ele pensa sobre o Brasil. A gente sabe o que é que ele pensa sobre a atuação do Estado, o que é que ele pensa em relação a essa atuação do judiciário, alguma outra coisa sobre posse e porte de armas, né? Alguma visão sobre o processo judicial, mas a gente não tem muita visão clara do que é que ele pensa da economia, o que é que ele pensa das políticas sociais, como é que ele enxerga o Brasil, como é que ele fala para os vários Brasis, né? Quem é essa pessoa? Então, quando ele se filia a um partido político, e aí a gente começa a fazer, o eleitor naturalmente começa a fazer essas associações. Olha, o Podemos em Pernambuco, quem é que está aqui em Pernambuco que pode representar esse partido? Moro se parece ou não se parece com essa pessoa? Então a gente começa a dar uma concretude, sabe? Então isso agora, a partir de agora, o nome dele, quando começar a aparecer nas pesquisas, já começa a refletir um pouco mais da realidade, assim, o quanto o eleitor tem, quanto do eleitorado tem disposição para fazer a escolha com alguém com o perfil do Moro, né? Alguém com esse perfil menos político, com esse perfil, digamos assim, mais técnico do que político. Então, nesse sentido, de todos os candidatos que estão colocados até agora em especulação, ele seria o perfil mais diferente, né? Nesse sentido, de não ser um político que vem de uma carreira política, né? Ele não tem uma carreira, ele está construindo essa carreira, já começando aí numa corrida presidencial. Uhum. Dos nomes da terceira via, ele seria o mais competitivo, doutora? Por exemplo, desbancaria Ciro, Dória, Eduardo Leite? Veja, ele tem um perfil um pouco diferente, né, do que esses outros. Esses outros já foram testados, né? Eu acho que isso aí já é uma grande
É uma grande diferença. O que pode ser bom e o que pode ser ruim, que pode configurar em alguns momentos uma vantagem, mas o que também pode acarretar como uma desvantagem se pesar contra ele a inexperiência, né? Apesar que a gente já teve em outros contextos, né, presidente, pessoas que concorreram, né? Isso, na verdade, até virou uma certa costume, né, brasileira. A gente tem aí o ex-presidente Lula, que tinha ocupado poucos cargos políticos, só tinha tido um cargo de deputado. A gente teve a ex-presidente Dilma, que não tinha tido cargo parlamentar, né, e foi eleita presidente. Então, se não pesar tanto essa questão de exigir que se tenha uma experiência, né, se realmente o investimento da população for majoritário num sentimento de novidade, ok, ele se torna o grande diferencial da terceira via. Mas se o eleitor, né, ficar ressabiado com... Será que uma pessoa inexperiente, né, pode resolver os problemas que o Brasil enfrenta hoje? Né? E aí, nesse ponto, os outros integrantes da terceira via, eles têm o que mostrar. Eu estou aqui tentando imaginar os discursos de campanha. Num discurso de campanha, por mais que quem tenha sido já governante carregue contra si também o desgaste que é ser gestor, porque quando você é gestor, você não agrada todo mundo. Então, todos esses que a gente cita, o Ciro, o Dória, o Eduardo Leite, todos esses já foram, alguns até estão no cargo atualmente, né? No caso do Dória e do Eduardo Leite, são governadores dos seus estados, eles têm, claro, serviço para mostrar, eles vão para essa campanha presidencial dizendo assim, no meu estado, eu fiz isso aqui. É um dos dois, né, que o partido só vai escolher um, mas qualquer um dos dois que seja escolhido tem esse posicionamento de falar do que fez, né? Se for escolhido, os outros, o próprio Ciro Gomes, ele tem uma história, ele foi ministro, ele tem toda uma história política. Sérgio Moro só tem a colocar como experiência a sua, claro, isso tornou, ele deu notoriedade, né, na sua carreira política, mas ele foi alguém que praticamente, como carreira pública, teve uma única experiência, não foi gestor. E aí a gente tem que lembrar sempre o seguinte, a pesquisa Quest, que foi divulgada ontem, ela mostrou isso muito claramente. Por enquanto, a maior preocupação do eleitor brasileiro são questões econômicas. É a inflação, é o preço, a miséria, a fome, a dificuldade que as pessoas estão tendo para que o salário renda o mês inteiro, desemprego. E sobre tudo isso, o tema da corrupção ele já aparece não como tema principal, como aparecia em 2018. Ele já saltou lá para a quinta, sexta, sétima colocação, quando se pergunta ao eleitor quais são os principais problemas que o Brasil enfrenta. Se o principal tema ainda fosse a corrupção, certamente ele deslancharia agora para uma parcela do eleitorado, né? Porque ele tem esse símbolo, né? Ele é alguém que representa isso. Mas como esse não tem, por enquanto, não é o tema principal, e provavelmente não será, pelas condições que a gente vive hoje no país, então ele acaba derretendo um pouco, né, a força da sua imagem. Lembrando também que ele, nessa pesquisa Quest que eu mencionei, que é uma pesquisa divulgada ontem, também demonstrou que ele, apesar de já chegar em terceiro lugar e empatado por Ciro Gomes, ele também é o que tem a maior rejeição, empatado com o presidente Bolsonaro. Falando, para finalizar essa questão do Moro, a candidatura dele é pior para o Lula ou para o Bolsonaro? Ele tira mais votos de quem, doutora? Não, claramente, né, ele se posiciona nesse tabuleiro aí como alguém que poderia, sim, tirar votos de Bolsonaro, justamente porque ele tem uma correspondência ideológica, né, maior com o presidente, e ele é considerado, digamos assim, alguém que está do outro polo político quando a gente pensa na candidatura do PT, né? Ele é inimigo, na verdade, ferrenho, né, desse segmento aí do eleitorado. Então, eu acho que tem muito mais chance, né, pensando nisso, pensando nessa divisão ideológica, ele tem, obviamente, muito mais chance de retirar votos da candidatura de Bolsonaro do que da candidatura de Lula, apesar que dentro do grupo bolsonarista, né, existe já um sentimento de rejeição à figura dele, porque se entende que ele passou a figurar ali na lista, né, no rol de inimigos do presidente, aquele episódio em que ele saiu do governo, da forma como ele, né, acabou saindo do governo Bolsonaro. Mas em termos de especulação é isso, ele tira muito mais votos da linha do candidato da direita do que propriamente da esquerda. Né? Sem dúvidas. Para finalizar, doutora, o presidente Jair Bolsonaro disse no início dessa semana que tem 99% de possibilidade de ir para o PL. Foi uma boa escolha para ele? Foi, né? Isso foi também um assunto muito debatido nessa semana. Eu li bastante coisa, li depoimentos de pessoas que chegaram a conversar com ele, né? E com
integrantes também do partido. Veja, quando chega uma candidatura muito forte, assim, né, alguém que tem um mandato, que tem capital político muito forte dentro do partido, né, quando ele se abriga em um partido, ele chega com muita força, claro, isso é importante, o partido enxerga que pode, por exemplo, aumentar a sua bancada na Câmara dos Deputados, pode aumentar o número de senadores, mas ele acaba tendo que ceder muito, né? O partido, quem já está lá, tem que ceder muito espaço, porque quem chega quer espaço, né? Quer dominar os diretórios, quer dizer que manda, quer escolher, né, os candidatos e tudo mais. Então ele tinha que encontrar, para sair como candidato, uma legenda que desse essa permissão para ele. Ele tinha que encontrar um lugar onde ele pudesse mandar, onde não tivesse já tudo estabelecido, porque não caberia. Ele não chega sozinho, né? Um presidente chega num partido com um grupo político constituído. No caso de Bolsonaro, que é um político extremamente personalista, ele chega com os filhos, né, já debaixo das asas ali. Então tem que ter espaço para esse povo tem que chegar, ainda que cada um pode ir para o partido, mas é um grupo político que chega, né, e precisa ter espaço para tomar essas decisões. Então ele tinha que procurar realmente uma legenda que não tivesse conflito ideológico com as coisas que ele acredita, que ele prega, mas tinha que ser uma legenda também, né, que ele pudesse arrumar do jeito dele. E aí tinha que ser um partido assim mesmo, e também que ele pudesse dar o seu tom nacionalmente. Ali, afinal de contas, não dá para repetir a fórmula de 2018 de tentar ganhar uma eleição presidencial sem ter apoios estaduais. Apoios de governadores ele não tem. Ele optou por esse caminho ao longo desse mandato de não ter boa relação com o conjunto dos governadores, um ou outro com quem ele tem, né, uma relação mais próxima. Então, para ter esse apoio nos estados, ele precisa de um partido que ele consiga chegar forte, fortalecido nos estados também. Se são partidos que já têm isso tudo muito arraigado, fica muito mais difícil de negociar, como é o caso do PP. O PP tem as próprias amarrações dele nos âmbitos, né, nos estados, nos palanques locais, que é muito mais difícil de você chegar agora e desfazer tudo isso. O PL é um partido menos representativo, apesar de ter tido um crescimento também nas eleições de 2020, mas ele é um partido menor, ele é um partido mais fácil de você fazer essas arrumações. Então, foi sim uma boa escolha, ele tem chance de fazer com o PL, de dar ao PL, né, uma expressividade nacional, como aconteceu, não na mesma proporção, né, mas como aconteceu com o PSL em 2018, que era um partido muito pequeno, muito inexpressivo, mas que com a chegada da candidatura de Bolsonaro, hoje se tornou, né, um dos maiores partidos políticos em número de filiados e de bancadas do Brasil. Muito bem. Cientista política Priscila Lapa, queremos agradecer a sua participação conosco e até o próximo encontro, viu? Tá, joia, Cristiano. Muito obrigada também. Grande abraço para vocês. Agora, 1h da tarde e 42 minutos.